Respire fundo e apenas ouça. Se você permitir, esta noite a prosperidade pode começar a se mover silenciosamente em sua direção. Não como algo forçado, mas como um rio subterrâneo que encontra o caminho até a raiz certa. Existem momentos em que Deus escolhe agir no secreto. Momentos em que o céu trabalha sem barulho, sem anúncio, sem alarde. E esta noite é um desses momentos. Você não chegou aqui por acaso. Nada no reino acontece por coincidência. Algo dentro de você chamou por uma virada, por uma reorganização, por um novo capítulo que começa antes mesmo do amanhecer. Antes de continuarmos, faça um gesto simples, mas espiritual. Escreva agora nos comentários a frase: "Eu ativo a prosperidade em silêncio". Não trate isso como engajamento. Isso é concordância. E a concordância tem poder espiritual. A palavra diz em Mateus 18:19 que quando dois concordam na terra a respeito de algo, isso é estabelecido. Ao escrever, você não está falando comigo. Você está alinhando sua intenção com o céu. Mateus 6,6 nos ensina: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Essa é a atmosfera desta noite. Secreto, silêncio, recompensa. Você vai ouvir, vai respirar, vai dormir. E o restante será entre você e Deus. Guarde isso desde já. Não explique para ninguém os resultados. Não discuta. Não tente convencer. Não exponha o que ainda está sendo gerado. Provérbios 18:21 diz que a língua tem poder de vida e de morte. Há sementes que morrem quando são expostas cedo demais. Há processos que só prosperam quando são protegidos pelo silêncio. Enquanto você ouve esta mensagem, cada palavra entra em você como uma semente. E não existe solo mais fértil do que o coração em repouso. Napoleon Hill observou que o ser humano se torna aquilo que pensa com mais frequência. E a Bíblia confirma isso quando diz: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Se os seus pensamentos noturnos forem regados com fé, gratidão e alinhamento, suas manhãs começam a mudar. Não por mágica, mas por princípio. Agora, prepare o corpo. Ajuste o travesseiro, solte os ombros. Afaste por alguns minutos a necessidade de entender tudo racionalmente. Você não precisa empurrar a prosperidade. Você não precisa correr atrás dela. Você precisa se alinhar. Nosso acordo é simples. Você recebe, você descansa e você guarda silêncio. Eu vou conduzir você por palavras que ecoam princípios antigos, princípios que sustentaram profetas, reis e pessoas comuns que aprenderam a confiar mais no processo de Deus do que na própria ansiedade. Enquanto você ouve, o seu sistema desacelera. O coração encontra o ritmo da paz. E a mente começa a abrir espaço para instruções que não chegam no barulho. Hoje, você não dorme apenas para descansar. Você dorme para plantar. Agora, leve sua atenção para dentro e reflita com honestidade. O que você tem alimentado na sua mente todas as noites? Muitas pessoas deitam o corpo, mas a mente continua correndo. Repassam dívidas, preocupações, conversas mal resolvidas, medos antigos, cenários que ainda nem aconteceram. E sem perceber, semeiam exatamente aquilo que não desejam colher. Hoje, isso começa a mudar. Hoje, você não se deita apenas para dormir. Hoje, você se deita para plantar. A palavra nos ensina que existe tempo de plantar e tempo de colher. E existe um tempo específico em que o plantio acontece no invisível. Enquanto os olhos se fecham, o coração permanece atento. Enquanto o mundo silencia, Deus trabalha.
Esta noite não é sobre esforço, é sobre alinhamento. Você não precisa empurrar a prosperidade com força humana. Quando algo precisa ser forçado, geralmente ainda não está alinhado. A prosperidade que vem de Deus flui quando pensamento, palavra e postura entram em acordo. O Salmo 127 diz que Deus dá aos seus enquanto dormem. Isso não significa passividade. Significa confiança. Significa descansar sabendo que o céu não dorme. E aqui está um princípio importante. Prosperidade ama o silêncio. Tudo o que cresce rápido demais e é exposto cedo demais se torna vulnerável. Jesus ensinou muitas vezes em segredo. Curou pessoas e pediu que não divulgassem imediatamente. Não porque o milagre não fosse real, mas porque o tempo também é parte da obra. Por isso, quando os primeiros sinais começarem a aparecer, ideias mais claras, oportunidades sutis, encontros improváveis, ajustes internos, guarde no coração. Não transforme processo em conversa. Não transforme semente em vitrine. Se ainda não escreveu, faça agora, com intenção. Eu ativo a prosperidade em silêncio. Enquanto você escreve, algo simples acontece. Você sai do modo de resistência e entra no modo de recepção. Agora, feche os olhos novamente. Respire em 4 tempos. Segure por 4. Expire em 6. A respiração mais longa na saída sinaliza ao corpo que não há perigo. E quando o corpo entende que não há perigo, a mente começa a escutar melhor. Napoleon Hill ensinava que a repetição cria convicção. A Bíblia ensina que a fé vem pelo ouvir. Então, nesta noite, nós repetimos até firmar. Firmamos até crer. E cremos até ver. Imagine sua mente como um campo ao entardecer. O sol se despede, o orvalho começa a cair, e a terra fica pronta para receber sementes. Cada palavra que você ouve agora é uma semente lançada nesse campo. Provérbios 18:21 nos lembra que a vida e a morte estão no poder da língua. E a língua não fala apenas para fora, ela fala primeiro para dentro. Por isso, nesta noite, você não apenas pensa prosperidade, você respira prosperidade. Você semeia prosperidade. E o que é semeado com fé, em solo silencioso, começa a trabalhar imediatamente, mesmo que você ainda não veja. Diga por dentro sem esforço: eu confio no processo de Deus. E apenas continue ouvindo. Enquanto você permanece ouvindo, algo começa a se reorganizar de forma quase imperceptível. Não é barulho, não é euforia, é ajuste interno. É como quando um instrumento desafinado encontra novamente o tom certo. A prosperidade verdadeira não começa no bolso. Ela começa no alinhamento interior. Quando o coração entra em acordo com princípios, o exterior responde com o tempo. A Escritura nos ensina em Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Fontes não nascem do lado de fora. Elas brotam de dentro. Por isso, esta noite não é sobre repetir frases vazias. É sobre permitir que a verdade desça do intelecto para o coração. O que fica apenas na mente não sustenta mudança. O que se estabelece no coração gera fruto. Napoleon Hill observou que todo resultado visível começa como uma ideia aceita internamente. A Bíblia confirma isso quando diz que a fé é a certeza do que se espera, a convicção do que ainda não se vê. Agora, leve a mão direita ao peito. Sinta o coração batendo. Isso é vida em movimento. Diga em voz baixa, mesmo que apenas mentalmente: eu abençoo a minha semente. Eu abençoo o trabalho das minhas mãos.
Eu abençoo as ideias que Deus coloca em mim. Eu abençoo a entrada e a saída do meu dinheiro. Eu abençoo as portas certas que se abrem no tempo certo. Cada palavra não sobe ao céu vazia. Isaías 55 diz que a palavra não volta sem cumprir aquilo para o qual foi enviada. Quando você declara alinhado com princípios, você coopera com o fluxo do reino. Agora imagine, com simplicidade, cada frase descendo como uma semente de luz. Algumas alcançam a raiz do seu propósito. Outras pousam nos caminhos que você percorre todos os dias. Nenhuma é desperdiçada. Provérbios 12:14 diz que do fruto da boca o homem se farta do bem. Isso significa que você se alimenta daquilo que você declara, inclusive do que você declara em silêncio. Se à noite o diálogo interno é escassez, pela manhã o corpo acorda em alerta. Se à noite o diálogo interno é alinhamento, amanhã nasce com direção. Não estamos falando de negar fatos. Estamos falando de escolher a fonte. Olhar para a realidade sem permitir que ela governe a verdade. Levar a fé para dentro dos fatos, e não os fatos para dentro da fé. Agora, silenciosamente, faça uma pergunta simples ao seu coração. Para que Deus quer me prosperar? Não responda com pressa. Prosperidade sem propósito gera peso. Prosperidade com propósito gera paz. Talvez a resposta venha como imagem. Talvez como sensação. Talvez como uma palavra. Receba sem analisar demais. Quando a prosperidade encontra um motivo que honra a Deus, ela deixa de gerar culpa, medo ou sabotagem. Ela se multiplica com leveza. Respire novamente. Ao inspirar, diga por dentro: eu recebo a provisão de Deus. Ao expirar, diga: eu libero a escassez. Repita no seu ritmo. E apenas continue ouvindo. Permaneça nesse estado de escuta tranquila. Não existe pressa agora. Tudo o que é profundo se move no tempo certo. A ansiedade tenta apressar processos que só amadurecem no silêncio. Existe uma identidade espiritual que muda a forma como você dorme, decide e prospera. A palavra declara em Romanos 8,17 que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Herdeiro não vive tentando convencer o mundo do seu valor. Herdeiro reconhece a aliança e aprende a administrar o que recebeu. Herdeiro não implora migalhas. Herdeiro não vive em medo constante de perder tudo. Herdeiro não precisa provar nada. Ele assume o lugar à mesa e honra a responsabilidade da herança. Nesta noite, permita que essa verdade desça mais fundo. Você não está tentando ser aceito por Deus. Você já foi aceito. Você não está correndo atrás de bênção. Você está aprendendo a andar alinhado com aquilo que já foi prometido. Napoleon Hill dizia que a primeira conquista é sempre interna. A Bíblia confirma isso quando nos chama à renovação da mente. Enquanto a mente permanece presa a um papel antigo, o corpo repete padrões antigos. Quando a identidade muda, as decisões mudam junto. A escassez sustenta o personagem do órfão. A abundância sustenta o personagem do herdeiro. O órfão vive em alerta. Compara, corre, teme, se sabota. O herdeiro observa, discerne, organiza e multiplica. Um vive tentando sobreviver. O outro vive aprendendo a governar. Agora, coloque uma mão sobre o peito e a outra sobre o abdômen. Sinta a respiração percorrer o corpo. Ao inspirar, reconheça silenciosamente: eu pertenço à aliança. Ao expirar, solte. Eu libero o espírito de escassez. Faça isso algumas vezes, sem contagem rígida. Apenas permita que o corpo acompanhe a decisão interior. Deuteronômio 8:18 afirma que é Deus quem dá força para adquirir riquezas, para confirmar a aliança. Não é vaidade.
não é capricho, é propósito. Prosperidade, quando alinhada, confirma aquilo que Deus já estabeleceu. Quando você se lembra que é herdeiro, suas perguntas começam a mudar. Em vez de por que sempre é difícil, surge qual princípio ainda não apliquei. Em vez de como eu saio do aperto, surge como eu administro com excelência o que recebo. Essa mudança de pergunta muda completamente a rota. Agora observe, sem julgamento, quais frases antigas costumam aparecer quando você se deita. Eu nasci para lutar. Dinheiro sempre dá problema. Nada dura. Essas frases não pertencem à herança. Substitua-as com calma por verdades que sustentam fruto. Diga por dentro: eu fui criado para frutificar. O céu me dá ideias úteis. O trabalho das minhas mãos é abençoado. Eu administro com integridade. Se alguma voz interna tentar argumentar dizendo que você não merece, não lute com ela. Apenas observe e deixe passar. A fé não discute com a dúvida. A fé escolhe novamente. Permaneça ouvindo. Algo está se ajustando sem esforço. Existe uma chave silenciosa que vira por dentro e começa a mudar o curso da vida. A Escritura chama isso de metanoia, mudança de mente. Romanos 12:2 nos orienta a não nos conformarmos com este sistema, mas a sermos transformados pela renovação da mente. Renovar não é acrescentar algo novo sobre o velho, é substituir. Durante muito tempo, talvez sem perceber, você repetiu roteiros que não nasceram da fé, mas da experiência. A mente aprende por repetição. O coração aprende por constância. Aquilo que se repete à noite se torna trilho para o dia seguinte. Napoleon Hill observou que a mente subconsciente aceita como ordem aquilo que é afirmado com emoção e frequência. A Bíblia ensina o mesmo princípio quando nos chama a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você não é refém do pensamento que aparece. Você é guardião do pensamento que permanece. Por isso, nesta noite, não estamos lutando contra crenças antigas. Estamos trocando o alimento. Quando o alimento muda, o corpo responde naturalmente. Se durante anos o discurso interno foi "eu não consigo", não é para mim. Sempre falta. A mente aprendeu a fechar portas antes mesmo de tentar. Quando o discurso começa a mudar, a mente aprende a procurar caminhos. Agora pratique isso com simplicidade. Feche os olhos por um instante. Ao inspirar, diga por dentro: eu mudo a minha mente. Ao expirar, diga: eu mudo o meu caminho. Inspire novamente. Eu recebo o pensamento de Cristo. Expire. Eu libero crenças antigas. Não force emoção, apenas verdade. A palavra nos ensina em Filipenses 4:8 a pensar no que é verdadeiro, justo e digno de boa fama. Isso não é ingenuidade. É estratégia espiritual. Aquilo que ocupa a mente molda o comportamento. Aquilo que molda o comportamento constrói resultados. Agora permita que frases de alinhamento ocupem o espaço interno. Repita mentalmente, no ritmo da respiração: eu renovo minha mente pela palavra. Eu honro o dinheiro como ferramenta de propósito. Eu atraio ideias que abençoam pessoas. Eu ajo com diligência e descanso em Deus. Eu guardo meus resultados em silêncio e continuo.
Observe como o corpo responde quando a verdade encontra espaço. O relaxamento não é desistência, é sinal de alinhamento. Imagine agora uma cena simples de prosperidade limpa. Nada exagerado. Apenas você concluindo uma tarefa com excelência, recebendo com paz, pagando com ordem, ajudando com alegria. Essa imagem é um ensaio silencioso da postura que você levará para o dia. Romanos 4,17 diz que Deus chama à existência aquilo que ainda não se manifesta. Você não está fantasiando. Está cooperando com princípios. Permaneça ouvindo. A mente aprende enquanto o corpo descansa. Agora, permita que essa compreensão se aprofunde um pouco mais. Tudo o que cresce de forma saudável segue um princípio simples: semeadura e colheita. A Escritura é clara em Gálatas 6:7. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Isso não é ameaça. É orientação. Muitos desejam colher uma realidade diferente sem mudar aquilo que estão semeando todas as noites. Pensamentos, palavras e intenções são sementes. Algumas são lançadas conscientemente, outras caem sem que a pessoa perceba. Mas nenhuma deixa de produzir efeito. Se você se deita alimentando comparação, ressentimento e medo, essas sementes trabalham enquanto você dorme. Se você se deita alimentando fé, gratidão e propósito, essas sementes também trabalham. A noite não é neutra. Ela é um campo fértil. Por isso, esta mensagem não é entretenimento. Ela é semeadura guiada. Napoleon Hill dizia que cada pensamento carregado de emoção se torna uma causa. E toda causa gera um efeito. A Bíblia confirma esse princípio quando afirma que aquilo que você guarda no coração transborda para a vida. Agora, imagine um campo amplo ao entardecer. A terra está úmida, o ar está quieto. Você tem nas mãos sementes invisíveis chamadas pensamentos, palavras e decisões. Cada escolha interna é um lançamento nesse solo. O reino de Deus valoriza começos pequenos. Jesus ensinou que o reino é como uma semente de mostarda. Pequena no início, impossível de interromper depois que cria raiz. O que você está plantando hoje pode parecer simples, mas será resistente. Respire profundamente. Ao inspirar, reconheça: eu semeio com consciência. Ao expirar, declare: eu confio no processo. Faça isso algumas vezes, sem pressa. Agora, transforme o plantio em algo prático. 3 sementes fundamentais: palavra, imagem e atitude. A palavra é o que você declara, para fora e para dentro. A imagem é o que você permite que a mente visualize repetidamente. A atitude é o pequeno passo que você decide dar no dia seguinte. Quando essas 3 sementes caminham juntas, o desejo deixa de ser apenas intenção e começa a se tornar colheita. Provérbios 12:14 nos lembra que do fruto da boca o homem se farta do bem. O que você diz hoje se torna alimento amanhã. Observe como isso tira o peso da pressa. A pressa cava a semente para ver se está crescendo. A fé rega e confia. Enquanto você descansa, Deus trabalha nos bastidores. Ele organiza encontros, ajusta circunstâncias e prepara oportunidades que não precisam de força humana para acontecer. Permaneça em silêncio. Permaneça ouvindo. O campo sabe o que fazer. Permaneça nesse estado de escuta tranquila. Existe um tempo em que a semente não pede mais palavra, pede proteção. Depois de plantada, ela precisa de silêncio, constância e confiança no processo que já começou. A palavra nos ensina em Eclesiastes
que há tempo de plantar e tempo de colher. E entre esses dois tempos, existe algo que muitos ignoram: o tempo de guardar. Guardar a semente, guardar o coração, guardar a visão. Jesus mesmo praticava isso. Em muitos momentos, após ensinar ou realizar algo profundo, ele se retirava para lugares silenciosos, não para fugir, mas para preservar o alinhamento. Nem tudo precisa ser compartilhado, nem tudo precisa ser explicado. Por isso, nesta noite, o convite é claro: receba, pratique e guarde. Agora, traga à consciência uma área específica da sua vida onde você deseja ver prosperidade se manifestar com ordem. Pode ser o trabalho, as finanças, um projeto, uma ideia que ainda não ganhou forma. Traga isso ao coração sem ansiedade. Diga por dentro, com simplicidade: eu abençoo esta área com ordem, crescimento e propósito. Não visualize excesso. Visualize funcionamento. Visualize clareza. Visualize decisões mais firmes. Oportunidades coerentes. Pessoas certas se aproximando. A Escritura nos ensina que Deus não é Deus de confusão, mas de ordem. Onde há ordem, o fluxo encontra caminho. Onde há confusão, o fluxo encontra resistência. Napoleon Hill observava que a mente se torna aquilo que pratica continuamente. Quando você pratica a clareza passa a te acompanhar. Quando você pratica organização, a prosperidade encontra onde se apoiar. Agora, faça uma breve revisão interna. Sem culpa, sem julgamento. Quais hábitos noturnos têm drenado sua energia? Quais pensamentos recorrentes têm ocupado espaço demais? O que precisa ser reduzido para que o essencial cresça? Soltar não é perder. Soltar é abrir espaço. Respire novamente. Ao inspirar, diga: eu simplifico. Ao expirar, diga: eu organizo. Sinta o corpo responder à decisão. Provérbios nos lembra que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. A fidelidade começa em decisões pequenas, repetidas com constância. Não é sobre fazer tudo hoje. É sobre começar certo e continuar. Talvez você perceba a partir de agora ajustes sutis no humor, na forma de responder às situações, no tipo de conversa que você evita ou escolhe. Esses ajustes não são coincidência, são sinais de alinhamento. Permaneça ouvindo. O silêncio continua trabalhando a seu favor. Agora, algo importante começa a acontecer de forma mais consciente. Quando o interior se organiza, as escolhas começam a mudar naturalmente. Não por obrigação, mas por discernimento. A mente deixa de correr atrás de tudo e passa a reconhecer o que realmente importa. A Escritura ensina em Provérbios 3, 5, 6: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer é dar espaço para ouvir, e ouvir exige silêncio. Prosperidade com propósito nasce da capacidade de discernir o próximo passo certo. Não todos os passos, apenas o próximo. Quando a pessoa tenta enxergar tudo de uma vez, a ansiedade assume o controle. Quando ela aprende a ouvir um passo por vez, a paz governa. Napoleon Hill dizia que decisões firmes economizam energia mental. A Bíblia chama isso de sabedoria. Sabedoria não é saber tudo. É saber quando agir e quando esperar. Agora permita-se uma escuta mais fina. Feche os olhos por um instante. Solte a mandíbula. Relaxe a testa. Ao inspirar,
diga por dentro: eu me aquieto. Ao expirar, diga: eu percebo. Leve a atenção para o centro do peito. É ali que muitas vezes a direção se manifesta primeiro, como sensação, clareza ou paz. Peça silenciosamente: Senhor, dá-me discernimento. Não force resposta. O silêncio não é vazio. Ele está carregado de instrução. Elias reconheceu Deus não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas na voz mansa e delicada. A direção que vem de Deus não empurra. Ela clareia. Agora, faça 3 perguntas simples, uma de cada vez, sem pressa. O que devo parar? O que devo continuar? O que devo começar? Se algo surgir, guarde. Se nada surgir, guarde a paz. A paz também é resposta. Para ajudar a discernir, use este filtro simples. Isso traz paz, mesmo exigindo coragem? Isso honra princípios e integridade? Isso serve ao propósito que Deus tem me mostrado? Se a resposta for sim, avance em silêncio. Se não, ajuste ou espere. Visualize agora 2 portas diante de você. Uma é barulhenta, apressada, cheia de promessas vazias. A outra é simples, firme e clara. Caminhe até a porta simples. Gire a maçaneta com tranquilidade. Ao entrar, veja apenas uma instrução curta escrita com clareza. Essa é a próxima ação certa. Provérbios 16:9 diz que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Permita que Ele dirija um passo de cada vez. Permaneça ouvindo. A direção está se formando com suavidade. À medida que a direção começa a se tornar mais clara, surge um convite importante: transformar fé em movimento. A Escritura é direta em Tiago 2,17 quando diz que a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Isso não significa esforço ansioso. Significa cooperação consciente. Deus não substitui a sua parte. Ele orienta, fortalece e sustenta. A execução acontece pelas suas mãos. Prosperidade com propósito nasce quando fé no coração e diligência nas mãos caminham juntas. Napoleon Hill dizia que um desejo genuíno, quando organizado em plano e sustentado por persistência, deixa de ser desejo e se torna realidade. A Bíblia chama isso de fidelidade. Fidelidade não é intensidade esporádica, é constância silenciosa. Agora, pense no amanhã. Não em tudo o que você precisa fazer, apenas em uma ação simples, possível, realista, que honra o alinhamento que você recebeu hoje. Não precisa ser grande, precisa ser correta. Talvez seja organizar algo que você vem evitando. Talvez seja enviar uma mensagem que exige clareza. Talvez seja separar um tempo para aprender algo que aumenta seu valor. A ação certa não pesa. Ela traz um senso de direção. Provérbios 16:3 nos orienta. Consagra ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Quando a obra é consagrada, a mente encontra trilho. Agora visualize essa ação sendo realizada com calma e excelência. Veja-se iniciando sem distração, concluindo sem pressa. Sentindo a satisfação limpa de quem cumpre o que prometeu a si mesmo. Respire profundamente. Ao inspirar, diga: eu ajo. Ao expirar, diga: eu concluo. Repita algumas vezes, permitindo que o corpo memorize essa postura. Lembre-se, perfeccionismo não é zelo. É medo disfarçado.
Eclesiastes nos alerta que quem observa demais o vento nunca semeará. Começar pequeno é um ato de fé. A prosperidade respeita quem começa com o que tem e continua com o que aprende. Não espere o cenário ideal. Crie constância dentro do cenário real. Enquanto você dorme, a mente organiza caminhos. Ao acordar, suas mãos pavimentam esses caminhos com pequenas ações. Assim, dias comuns começam a produzir resultados extraordinários. Permaneça ouvindo. O movimento certo está sendo integrado. Existe uma arte espiritual que sustenta a prosperidade ao longo do tempo. Aprender a ouvir a voz certa no meio de muitas vozes. Jesus disse em João 10:4 que as ovelhas reconhecem a sua voz. Reconhecer não é esforço. É familiaridade construída no silêncio. A prosperidade com propósito não nasce da pressa. Ela nasce do discernimento. Discernimento nasce quando você cria espaço interno para escutar antes de agir. Napoleon Hill chamava isso de sexto sentido. A capacidade da mente treinada de acessar direção quando pensamento, propósito e fé entram em alinhamento. A Escritura nos mostra esse princípio quando ensina que o Espírito guia em toda a verdade. Agora, permita que esse espaço se aprofunde. Relaxe ainda mais o corpo. Solte a mandíbula. Solte os ombros. Ao inspirar, diga por dentro: eu escuto. Ao expirar, diga: eu compreendo. Leve a atenção ao coração. Peça silenciosamente: Senhor, ensina-me a reconhecer a tua direção. A voz que vem de Deus não traz confusão. Ela não grita, não apressa, não acusa. Ela orienta com clareza e paz, mesmo quando pede coragem. 1 Reis 19 nos ensina que Elias não reconheceu Deus no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas na voz mansa e delicada. A direção que sustenta fruto geralmente chega assim: discreta, firme, clara. Agora permita-se fazer 3 perguntas internas, sem pressa. O que precisa cessar? O que precisa permanecer? O que precisa nascer? Se alguma resposta surgir, guarde em silêncio. Se nada surgir, guarde a paz. Ambas são instrução. Para confirmar a direção, aplique um filtro simples e seguro. Isso traz paz serena? Isso honra princípios e integridade? Isso serve ao propósito que Deus tem revelado? Se sim, avance com confiança. Se não, espere com fé. Visualize agora um caminho simples à sua frente. Não uma estrada longa. Apenas os primeiros passos iluminados. A lâmpada para os pés, como diz o Salmo. O restante se revela à medida que você anda. Provérbios 3 nos orienta a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar apenas no entendimento próprio. Confiar é agir mesmo sem ver tudo. Permaneça ouvindo. A direção está sendo selada em você. Agora, permita que algo muito delicado e necessário seja tratado com cuidado. Há portas que não se abrem com esforço. Elas se abrem com liberação. Jesus nos ensinou isso de forma clara quando, ao ensinar a oração, disse: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6,12. Dívidas não são apenas números. Muitas vezes, são vínculos emocionais, expectativas quebradas, promessas não cumpridas, palavras que ficaram presas no peito. Quando essas dívidas permanecem ativas no coração, a atenção fica aprisionada ao passado. A mente tenta avançar,
mas algo sempre puxa para trás. O perdão não é negar o que aconteceu. O perdão é soltar a corda que prende você ao acontecimento. Napoleon Hill observava que emoções negativas drenam energia criativa. A Bíblia confirma isso quando nos chama à paz. Onde há peso emocional, a clareza diminui. Onde há liberação, a mente volta a criar. Traga agora à consciência, com suavidade, um nome, uma situação, um episódio que ainda ocupa espaço. Não force. Apenas permita que venha à tona aquilo que precisa ser entregue. Respire profundamente. Ao inspirar, diga por dentro: eu recebo graça para liberar. Ao expirar, diga: eu devolvo essa dívida a Deus. Repita no seu ritmo. Visualize agora, com simplicidade, um livro de contas sendo fechado. Não com raiva, não com ressentimento, apenas fechado, carimbado, encerrado. Não porque tudo foi justo, mas porque você decidiu não carregar mais o papel de cobrador. Marcos 11:25 nos orienta que, quando oramos, se temos algo contra alguém, devemos perdoar, para que o Pai também nos perdoe. O perdão limpa o céu interior, clareia a visão, retira ruídos. Se uma voz interna disser, mas foi injusto, apenas responda com verdade. Foi. E por isso eu entrego a Deus. Justiça não é negar dor. Justiça é não permitir que a dor governe o futuro. Agora, leve essa liberação também para você mesmo. Muitas pessoas não prosperam porque carregam culpa por não terem sabido antes o que sabem hoje. Mas ninguém cresce sem aprender. Perdoar a si mesmo é reconhecer o processo. Diga silenciosamente: eu me libero do peso de não ter sabido antes. Eu aprendo, ajusto e sigo. Observe como o corpo começa a relaxar quando o coração solta o peso. A prosperidade confia em terrenos leves. Permaneça ouvindo. Algo está sendo desatado. Com o coração mais leve, algo começa a se alinhar de forma mais clara. A prosperidade encontra um leito seguro, quando o motivo está bem definido. Quando o motivo é confuso, o fluxo se dispersa. Quando o motivo é claro, o fluxo obedece. Existe uma pergunta que organiza a prosperidade como um rio. Encontra o seu curso. Para que Deus quer me prosperar? A Escritura nos lembra em Deuteronômio 8:18 que é Deus quem dá força para adquirir riquezas, para confirmar a aliança. Riqueza, nesse contexto, não é fim, é ferramenta. Ferramenta nas mãos certas constrói, sustenta e abençoa. Nas mãos erradas, pesa. Napoleon Hill dizia que um motivo dominante organiza a mente como um feixe de luz. Quando o motivo está claro, decisões se tornam mais simples. Convites deixam de seduzir. Distrações perdem força. O dinheiro passa a servir, não a governar. Agora, feche os olhos por um instante e leve essa pergunta ao coração, sem pressa. Para que Deus quer me prosperar? Talvez a resposta venha como imagem, talvez como lembrança, talvez como uma convicção tranquila. Receba sem discutir. Pode ser para trazer estabilidade à sua casa. Pode ser para expandir um projeto íntegro. Pode ser para educar, servir, sustentar causas que refletem o coração de Deus. Onde existe propósito, a ansiedade se cala. Onde existe propósito, a culpa não cria raiz. Jesus ensinou em Mateus 6:33 que devemos buscar primeiro o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas seriam acrescentadas. O acréscimo vem quando a ordem está correta. Agora transforme esse propósito em uma frase simples, não longa, não complexa.
Algo que possa ser lembrado facilmente. Algo como: eu prospero para servir com excelência. Ou: eu prospero para honrar a Deus e cuidar de pessoas. Escolha suas próprias palavras. Guarde essa frase como um filtro. Antes de decisões financeiras, oportunidades ou gastos, ela será o critério. Visualize sua semana sob esse motivo. Veja sua agenda com mais clareza. Um tempo para produzir com excelência. Um tempo para aprender algo que aumenta seu valor. Um tempo para organizar recursos. Um tempo para descansar sem culpa. Quando o motivo conduz, a produtividade deixa de ser pesada e passa a ser direcionada. Respire profundamente. Ao inspirar, diga: eu recebo clareza de propósito. Ao expirar, diga: eu alinho minha prosperidade ao céu. Permaneça ouvindo. O motivo está se firmando. Quando o motivo se torna claro, algo muito importante acontece. A mente para de se dispersar. Você deixa de correr atrás do que parece urgente e passa a responder ao que é essencial. A prosperidade começa a encontrar estrutura. Napoleon Hill ensinava que propósito definido transforma desejos em planos e planos em resultados. A Bíblia nos mostra esse mesmo princípio quando afirma que Deus dá sabedoria àquele que pede com sinceridade. Sabedoria organiza. Sabedoria prioriza. Agora, observe como o propósito começa a mudar a sua postura diante do dinheiro. O dinheiro deixa de ser uma fonte de ansiedade e passa a ser uma ferramenta. Ferramentas não governam. Ferramentas servem. Provérbios 10:22 diz que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Quando a prosperidade vem alinhada ao propósito, ela não pesa. Ela sustenta. Visualize agora sua vida como uma casa com vários cômodos. Cada cômodo representa uma área da prosperidade. Finanças, trabalho, ideias, relacionamentos estratégicos, projetos. Caminhe por essa casa com tranquilidade, não como visitante, como administrador. Em cada espaço, diga por dentro: eu assumo responsabilidade com sabedoria. Eu organizo. Eu multiplico. Sinta a diferença entre correr de um cômodo para outro e caminhar com presença. O herdeiro não vive em urgência. Ele vive em governo. Agora, traga ao coração 3 verbos que representem sua jornada com a prosperidade. Podem ser servir, construir, legar, ou outros que façam sentido para você. Guarde esses verbos como bússola. Sempre que surgir uma decisão, pergunte silenciosamente: isso me ajuda a servir melhor? Isso contribui para construir algo sólido? Isso deixa um legado saudável? Se a resposta for sim, avance. Se não, agradeça e siga em paz. A Escritura nos lembra que Deus é fiel no pouco e no muito. Fidelidade não é quantidade. É coerência entre motivo e prática. Você não precisa fazer tudo agora. Precisa apenas continuar fiel ao alinhamento. Respire profundamente. Ao inspirar, diga: eu sirvo. Ao expirar, diga: eu construo. Inspire novamente. Eu gero legado. Permaneça ouvindo. A prosperidade está encontrando estrutura. Agora permita que a visão comece a ganhar forma com mais nitidez. A palavra nos orienta em Abacuque 2:2. Escreve a visão, torna-a bem legível, para que possa correr quem a ler. Nesta noite, você não escreve com tinta. Você escreve com imagens no coração. Hebreus 11:1 nos lembra que a fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Convicção não é tensão, é descanso confiante.
Napoleon Hill dizia que a imaginação é o ateliê da mente. O que você constrói ali se torna molde para suas escolhas. Por isso, agora, escolha uma colheita alinhada ao propósito que você definiu. Não apenas dinheiro. Pense em funcionamento, ordem, conclusão, estabilidade, expansão com integridade. Traga uma cena simples e específica à mente. Veja você chegando ao lugar dessa colheita. Observe detalhes tranquilos. Uma porta que se abre com naturalidade, uma mesa organizada, documentos claros, números que fecham sem peso, conversas que fluem com respeito. Agora, envolva os sentidos. Ouça o som da caneta assinando. Sinta o toque firme de um aperto de mão honesto. Perceba o ambiente limpo, organizado, sem pressa. Quanto mais simples e real a cena, mais segura ela se torna para a mente. Marcos 11:24 nos ensina: tudo o que pedirdes orando, crede que recebestes, e será assim convosco. Orar assim não é fingir que já aconteceu. É alinhar o coração àquilo que o céu já autorizou. Agora, ajuste a cena ao propósito, pergunte silenciosamente: isso serve ao motivo que Deus me mostrou? Isso honra princípios e integridade? Se a resposta for sim, mantenha a imagem. Se houver desconforto, refine até que haja paz. Respire profundamente. Ao inspirar, diga: eu vejo. Segure por um instante. Eu creio. Ao expirar, eu ajo. Repita no seu ritmo. Romanos 4:17 diz que Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Você não está criando fantasia. Está cooperando com fé. Permaneça ouvindo. A visão está sendo selada. Com a visão selada chega um momento essencial: a gratidão. A gratidão não é um detalhe emocional. Ela é uma chave espiritual. A palavra nos ensina no Salmo 104 a entrar pelas portas com ações de graças. Portas espirituais respondem à gratidão consciente. Napoleon Hill observava que a mente se torna aquilo que nutre continuamente. Quando você nutre gratidão, você treina o coração para reconhecer caminhos que a queixa não enxerga. Gratidão não nega o que ainda falta. Ela honra o que já foi semeado. Agora, leve a atenção para o dia que passou. Sem esforço, traga à mente 3 fatos específicos pelos quais você pode agradecer. Não precisam ser grandes, precisam ser reais. Um momento de clareza. Uma conversa que fluiu melhor. Um descanso que chegou. A especificidade fortalece a gratidão. Gratidão genérica se dissipa. Gratidão específica cria raiz. A Escritura nos orienta em 1 Tessalonicenses 5:18 a dar graças em tudo, não por tudo, mas no meio de tudo. A gratidão no meio treina o coração para confiar. Agora, leve a gratidão para a área da prosperidade. Traga à mente 3 sinais pequenos, talvez quase imperceptíveis, que indicam movimento. Uma ideia que surgiu, um ajuste interno, uma percepção nova sobre dinheiro ou trabalho. Esses sinais são brotos. Quem reconhece brotos cuida melhor da árvore. Filipenses 4:6 nos lembra que as petições devem ser apresentadas com ações de graças. Quando a gratidão acompanha o pedido, a ansiedade perde espaço. Respire profundamente. Ao inspirar, diga por dentro: eu agradeço. Ao expirar, diga: eu recebo. Agora imagine um caderno simples repousando sobre uma mesa. Abra-o na página de hoje. Escreva mentalmente 3 linhas de gratidão real. Em seguida, vire a página e escreva 3 gratidões proféticas, não como exigência, mas como confiança. Agradeça pela próxima oportunidade certa, pela ordem nas finanças,
pela paz nas decisões. Provérbios 10:17 nos ensina que quem guarda a instrução está no caminho da vida. Gratidão é instrução. Ela ensina o coração a permanecer no que funciona. Permaneça ouvindo. O coração está sendo estabilizado. Com o coração estabilizado pela gratidão, a fé pede um próximo movimento simples e claro. A Escritura nos lembra em Tiago 2:17 que a fé, se não tiver obras, é morta. Isso não é cobrança, é alinhamento. A fé verdadeira sempre encontra uma forma prática de se expressar. Deus não exige pressa. Ele pede fidelidade. Fidelidade se manifesta em pequenos atos repetidos com constância. Prosperidade não nasce de picos emocionais. Ela nasce de rotinas coerentes. Napoleon Hill dizia que disciplina é a ponte entre desejo e realização. A Bíblia chama isso de diligência. Diligência não é exaustão. É constância bem direcionada. Agora, antes de dormir, organize o amanhã de forma simples. Não pense em tudo o que precisa ser feito. Pense em uma prioridade única. Algo pequeno, possível, que honra o propósito que você recebeu. Apenas uma. Provérbios 16:3 nos ensina: consagra ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Quando você consagra a ação, a mente encontra clareza. Visualize essa prioridade sendo executada com presença total. Veja-se começando sem distrações, concluindo com calma, sentindo a satisfação limpa de quem faz o que precisa ser feito no tempo certo. Respire profundamente. Ao inspirar, diga: eu começo. Ao expirar, diga: eu continuo. Repita no seu ritmo. Agora, faça um acordo simples consigo mesmo. Amanhã você dedicará um pequeno bloco de tempo, mesmo que sejam 15 minutos, para essa ação. Sem negociação, sem julgamento, apenas presença. Eclesiastes nos ensina que quem observa demais o vento não semeia. Não espere o cenário perfeito. Comece com o que está diante de você. Enquanto você dorme, a mente organiza caminhos. Ao acordar, suas mãos pavimentam esses caminhos com ações pequenas e consistentes. Permaneça ouvindo. A constância está sendo instalada. À medida que a constância começa a se firmar, surge uma necessidade silenciosa: proteger o processo. Nem tudo o que está em gestação deve ser exposto. Existe um tempo em que o fruto ainda não sustenta perguntas, opiniões ou comparações. Jesus ensinou isso não apenas com palavras, mas com postura. Muitas vezes ele se retirava em silêncio depois de ensinar ou curar. Não por medo, mas por sabedoria. O crescimento saudável respeita o tempo do oculto. Provérbios 21:23 diz que quem guarda a boca preserva a alma de angústias. Guardar a boca, aqui, não é repressão, é discernimento. É saber quando falar e quando permanecer em silêncio. Agora, permita que essa verdade se aprofunde. Prosperidade que nasce em meio a muitas vozes se confunde. Prosperidade que nasce no silêncio se fortalece. Napoleon Hill observava que grandes resultados são construídos por pessoas que sabem trabalhar sem precisar de aprovação imediata. A Bíblia chama isso de maturidade. Traga à consciência agora algum impulso que você costuma ter de explicar demais, justificar demais, ou compartilhar cedo demais. Observe sem culpa. Apenas reconheça. Respire profundamente. Ao inspirar, diga por dentro: eu preservo. Ao expirar, diga: eu confio. Repita no seu ritmo. Agora, faça um voto simples e interno.
Enquanto este processo amadurece, você escolherá menos explicação e mais prática, menos discurso, mais constância, menos exposição, mais fidelidade. O Salmo 23 nos lembra que o Senhor prepara uma mesa diante de nós. O herdeiro não come às escondidas, mas também não alardeia. Ele se senta, agradece e segue. Se pensamentos de comparação surgirem, lembre-se, cada campo tem seu tempo de colheita. Comparar sementes é esquecer que raízes crescem em profundidades diferentes. Permaneça ouvindo. O silêncio continua sendo aliado. Agora, permita que algo essencial se acomode dentro de você. O tempo. Muitos processos não falham por falta de fé, mas por impaciência. A ansiedade tenta colher antes da raiz se firmar. A fé respeita o ritmo do crescimento. A Escritura nos ensina em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de plantar, tempo de regar, tempo de colher. Pular etapas não acelera o fruto, apenas o enfraquece. Napoleon Hill dizia que a persistência é o fator que transforma a intenção em resultado. A Bíblia chama isso de perseverança. Perseverar não é insistir com força. É permanecer com confiança, mesmo quando ainda não há evidência visível. Agora, observe como o corpo reage quando você deixa de exigir resultados imediatos. Há um relaxamento sutil. O peso diminui. A respiração se aprofunda. Isso não é desistência. É maturidade espiritual. Salmo 37 nos orienta a descansar no Senhor e esperar nele. Esperar, aqui, não é inatividade. É descanso ativo. É continuar fazendo o que é certo sem ansiedade pelo resultado. Traga à mente algo que você tem apressado. Uma resposta, um retorno, uma confirmação. Observe como isso se manifesta no corpo. Agora, conscientemente, entregue isso a Deus. Respire profundamente. Ao inspirar, diga por dentro: eu confio no tempo de Deus. Ao expirar, diga: eu solto a pressa. Repita no seu ritmo. Agora visualize uma semente sob a terra. Você não a vê crescer, mas ela cresce. Não há barulho, não há anúncio, apenas processo. Assim também é com aquilo que está sendo ativado em você nesta noite. O Salmo 127 nos lembra que, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Descansar não é abandonar a obra, é reconhecer quem sustenta a obra. Permaneça ouvindo. O tempo está sendo reconciliado dentro de você. Com a pressa solta, algo começa a se assentar de forma mais profunda. A segurança. A segurança não vem do controle. Ela vem da confiança. Quando o coração confia, o corpo acompanha. A palavra nos lembra no Salmo 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Essa segurança não é ausência de desafios. É presença de direção. Napoleon Hill observava que a última ideia levada ao travesseiro costuma orientar o trabalho da mente durante a noite. A Bíblia confirma esse princípio quando diz que Deus fala enquanto o homem dorme, ensinando o coração. Por isso agora, cuide do que você permite permanecer em seus pensamentos enquanto o sono se aproxima. Não é o momento de revisar problemas. É o momento de selar o alinhamento. Traga à mente a frase simples que resume o seu acordo desta noite. Talvez seja: eu confio, ou eu descanso, ou ainda: Deus está cuidando. Escolha uma e permita que ela se repita suavemente, sem esforço. Agora, coloque a atenção no corpo. Solte a testa, solte os olhos, solte a língua,
Solte os ombros. Cada relaxamento físico comunica à mente que não há perigo iminente. Provérbios 3:24 nos lembra que, quando você se deita, o seu sono será suave. O sono suave é um ambiente onde a mente se reprograma com mais facilidade. Respire profundamente. Ao inspirar, diga por dentro: eu me entrego. Ao expirar, diga: eu descanso. Permita que essa respiração fique mais lenta naturalmente. Agora visualize o que você entregou hoje, sendo guardado por Deus, não sendo analisado, não sendo julgado. Apenas guardado. O que é guardado no céu não se perde na terra. O Salmo 121 diz que o Senhor não dorme nem cochila. Enquanto você dorme, Ele vela. Isso não é poesia. É promessa. Permaneça ouvindo. O descanso está se aprofundando. Agora, tudo o que precisava ser plantado já foi colocado na terra certa. Não há mais nada a acrescentar. Existe apenas algo a guardar. O silêncio que você mantém agora é parte do processo. Ele protege o que foi ativado. A palavra nos ensina em Lucas 2:19 que Maria guardava todas as coisas, meditando-as no coração. Nem tudo que Deus faz precisa ser imediatamente entendido. Algumas obras precisam primeiro ser acolhidas. Napoleon Hill dizia que a mente trabalha com mais precisão quando recebe uma instrução clara antes do descanso. Por isso, a instrução desta noite é simples e suficiente. Confie e continue. Não revise, não questione, não antecipe. Confiança não é ausência de pensamento, é escolha de foco. Agora, entregue conscientemente a sua mente ao repouso. Permita que o corpo faça o que sabe fazer. O sono é um aliado espiritual quando o coração está em paz. O Salmo 127 nos lembra que Deus concede o sono àqueles que ama. Dormir, nesta noite, não é fuga, é cooperação. Respire profundamente pela última vez de forma intencional. Ao inspirar, diga por dentro: eu recebo. Ao expirar, diga: eu confio. Se algum pensamento tentar puxar você de volta à vigília, não lute. Apenas volte à respiração. Volte à frase. Volte à entrega. Agora, permita que o sono chegue naturalmente. Não há necessidade de acompanhar mais palavras. Elas continuarão trabalhando mesmo quando você não estiver consciente delas. O que foi alinhado nesta noite não depende da sua vigilância constante. Depende da fidelidade de Deus. Durma. O céu está trabalhando.